Olá, ouvintes do canal da Apoio. Eu sou Cláudia, enfermeira, e este é mais um programa da série Sem Segredos, que está no ar com a parceria da empresa Tena, que acreditou nessa nova forma de transmitir informações claras e atualizadas. O tema de hoje é muito importante. Chegou o diagnóstico de doença de Alzheimer. E agora, família? Sabemos que a doença de Alzheimer é a primeira causa da demência em idosos, sendo responsável por mais ou menos a metade dos casos. É uma doença neurológica, degenerativa, que com o tempo leva a distúrbios cognitivos e comportamentais muito sérios. O diagnóstico precoce é fundamental, pois, apesar da doença não ter cura, o tratamento pode melhorar a qualidade de vida e retardar a evolução clínica. Eu tenho hoje a honra de convidar para participar desse podcast uma amiga muito querida, a doutora Eva Bettini. Eva é gerontóloga pela USP, mestra em filosofia, modalidade saúde e educação, doutoranda em ciências pela mesma universidade, especialista em reabilitação cognitiva pela USP, pesquisadora em ritmos biológicos pelo grupo de cronobiologia, também da USP, coordenadora da pós-graduação da Faculdade Paulista de Serviço Social e presidente da Associação Brasileira de Gerontologia. É um currículo e tanto. Meus parabéns, Eva. Muito obrigado por você estar conosco e fazer esse agrado à equipe da Apoio e às pessoas que vão nos ouvir. Muito obrigada mesmo. Bom, eu que agradeço, cumprimento a todos, espero que todos estejam bem, agradeço em especial a você, Cláudia, e a todas as meninas da Apoio. A gente parabeniza, né, pela questão de vocês estarem à frente com essa todo esse trabalho que vocês têm feito em prol da saúde e do bem-estar das pessoas em geral. Então, agradeço muito e estou bem à disposição de todos e de todas, por meio de você, lógico, né? Muito obrigada mesmo. Bom, então vamos começar com algumas perguntas que não querem calar, vamos dizer assim, né? Bom, quais seriam os sinais de alerta para que pacientes ou familiares procurem um médico? Bom, você até deu uma introdução interessante aí sobre o que é a doença de Alzheimer, mas tudo isso do que você falou já são os sintomas pós-diagnóstico em geral, né? É o que é visto. Então, o que a gente recomenda muito é para as próprias pessoas, eu sempre falo em todas as coisas, né, os lugares onde eu vou falar que ninguém conhece a gente mais do que a gente mesmo, né? Então, os primeiros sinais a própria pessoa percebe. Não, por exemplo, ela começa a ter esquecimentos que não são os comuns de sempre, que é, sei lá, saber onde deixou o óculos, onde deixou o celular, onde deixou a chave, algumas coisas diferentes que ela não era acostumada a esquecer. Então, uma coisa importante é a própria pessoa se observar. Esses são uma primeira sugestão, né? Não é conselho que a gente pode dizer. Agora, a família também começa a perceber algumas mudanças na pessoa e que são, por exemplo, a pessoa era uma pessoa ativa, proativa, na verdade, ajudava nas coisas de casa, de repente a pessoa não percebe que está todo mundo trabalhando, ela era uma daquelas que cuidava, que ajudava, arrumava a mesa, e depois a pessoa começa meio que ficar isolada, assim, nessas atividades que era o dia a dia dela, não pessoas que nunca fizeram, né? Então, a família já pode começar a ficar alerta, ela começa a deixar esquecer luzes acesas, começa a deixar esquecer, às vezes, torneira pingando e não volta para olhar, coisas abertas. Então, são pequenas coisas que podem não ser, né? Pode ser uma coisa já do próprio processo do envelhecimento, sem patologia, mas
Quando ele começa a ficar mais frequente, a pessoa tem que, a gente fala acender o sensor, né? Se ela própria conseguir acender, ótimo. Se não, as pessoas são as pessoas que mais ficam com ela. Então, a gente recomenda realmente a gente observar os nossos familiares ou a pessoa da qual você cuida. Então, são pequenos esquecimentos, esse é o primeiro sinal. Mas não sei se você É. tem outra pergunta com relação ao comportamento, senão a gente estica muito, né? Então, eu acho interessante você ir conduzindo com algumas dúvidas, tá? Ok, ok. Uma outra questão que é relacionada ao diagnóstico, né? A gente sabe que o diagnóstico do Alzheimer, ele é baseado em critérios clínicos, né? Não existe um exame que você fale assim, faz determinado exame e você vai saber se sim ou se não. E muitas vezes o fato do diagnóstico ser clínico faz com que familiares e o paciente meio que duvidem daquela informação, daquele diagnóstico que o médico está passando. Isso de fato acontece na tua experiência, estudando e conversando com as pessoas, você vê que realmente isso pode acontecer, as pessoas ficarem meio na dúvida, porque acho que ele se enganou, não é bem isso. O que você acha? Então, é a primeira reação. Na verdade, isso é aquela questão de você negar, né? Um pouco daquele sintoma, né? Que o pessoal da psicologia fala da negação. E o que que acontece? Realmente, como não é uma doença que você, por exemplo, uma anemia ou uma hipertensão, o próprio diabetes, que você tem um marcador, né? Se o número estiver tal, então você está prestes ou você já desenvolveu aquela patologia. No Alzheimer, então, o que que a gente faz primeiro? Começa com testes, um protocolo de perguntas, tanto para a pessoa que está sendo investigada, quanto para a pessoa com que ela passa mais tempo. Então, a gente fala sempre assim, tem que ser uma pessoa que não vá visitá-la no fim de semana, tem que ser alguém que conviva no dia a dia, Conviva. né? Ou pelo Entendi, menos 8 horas por semana, senão a pessoa não consegue entendi. observar a diferença. Então, o que que você vai fazer? Primeiro as perguntas, vai fazer os testes, tem vários protocolos que a gente pode aplicar. Isso vai dando para a gente já uma indicação, um indício. Primeira coisa, então, é a própria pessoa começar a apresentar esquecimentos ou mudanças no jeito, mesmo de comportamento. A outra é a família perceber, então, esse já é um próximo passo. O terceiro, então, ela é não ir bem o suficiente, né, para alcançar a pontuação nesses testes, e depois ela faz vários exames para ver se tem alguma falta de vitamina, se tem algum Sim, problema de tireoide e outras influências que possam acarretar. E depois é que vai para os exames de neuroimagem, né? Então ela vai fazer o exame aí o exame, hoje em dia os exames já são bem mais precisos e eles já mostram, sim, uma diferença na configuração do cérebro da pessoa. Então, alguns espaços, né, que é entre não sei se a gente não dá para mostrar para as pessoas, nós estamos falando, né, como é é. que o cérebro da gente A parece conexão, né? umas conexões, mas eu quero dizer assim, o formato dele visual, né? É como se fosse uma esponja cheia de lados, assim, e elas se encaixam uma na outra. E quando a pessoa começa já a apresentar a doença, esses passos vão ficando maiores. E aí, no exame de Hum, neuroimagem, já se percebe. Mas, ainda assim, o médico não fala né? Ele fala pode ser, pode mas ser, já está bem encaminhado. E aí, nessa entendi. hora, a família realmente, não, ele sempre foi assim, ou não, é só um dia que ele esqueceu tal coisa. E uma coisa que também eu conversei até antes de a gente conversar um pouquinho com algumas pessoas, e eles falaram que uma coisa assim muito marcante é a questão de a pessoa estar dirigindo e não saber para que lado vai. Então, um Ah, caminho que é mais ou menos frequente, assim, de repente a pessoa senta no carro e não sabe para onde que ela tem que ir, ou entra no carro e não sabe onde é a casa. Então, são dois sinais que as sei. pessoas, além daqueles esquecimentos que eu te falei no comecinho, né? Entendi, entendi. E, Eva, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico ou a alta suspeita, né, Uhum. de que aquele indivíduo está desenvolvendo ou está com a doença de Alzheimer, qual seria o próximo passo?
Eu sei que existem medicações que não vão proporcionar a cura, mas vão retardar a evolução da doença, mas existem também tratamentos que a gente chama de tratamentos não farmacológicos. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tá bom. Bom, aí, então, como você falou, tem um diagnóstico ou um pré-diagnóstico, uma coisa que aponta muito fortemente para que seja a doença de Alzheimer, não é? Aí entra naquela questão que eu te falei da família que não quer enfrentar. Agora, tem outros, algumas pessoas que, além de a pessoa estar já com todos esses sinais, com comportamento diferenciado, faz os testes, não vai bem nos testes, faz o exame de neuroimagem e mostra, ainda assim a pessoa fala assim, ah, não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos no outro médico, aquela questão de confirmar diagnóstico, que também não é ruim, Sei. lógico, né, porque às vezes pode acontecer, um exame também não ser muito fidedigno, né, algum Preciso, né? um preciso para você fazer o diagnóstico, mas ainda assim a pessoa nega. Só que logo em seguida, eles mesmos percebem que tem que enfrentar. Né? E não se entra no medicamento, não é a primeira solução, não é a primeira indicação. A solução Sei. medicamentosa, o tratamento medicamentoso é um segundo momento. Então, o que os médicos recomendam nesse momento? E a gente também recomenda, corrobora, né? É a questão de a pessoa mudar algumas mudanças de hábito na questão alimentar, né? Se ela está faltando determinada vitamina, repor essa vitamina, tanto pela Sei. alimentação até como um suplemento mesmo. O sono, né? Que ela comece a regular melhor o seu sono. E também começar a estimulação, que na verdade não deveria começar quando tem algum diagnóstico, né? Todo mundo deveria assistir, a gente chama estímulo cognitivo, estimulação cognitiva. Ela serve para a gente em qualquer idade, mas especialmente para as pessoas depois dos 50, 55 anos, se ela não tiver uma atividade intelectual ativa, né? Porque não é a idade, a gente fala da idade, que ele é um marcador por questão de aposentadoria, né? Entendi. Mas Uhum. tem um monte de gente hoje em dia que vai até os 50, 60, 70, 80 anos super ativo nas suas atividades. Mas vamos supor que uma pessoa seja dessa, que ela era ativa, trabalhava e a aposentadoria foi aquele marcador que a fez deixar as atividades de lado. Tanto a atividade intelectual quanto social, né? Então, é esse incentivo que a pessoa, não a pessoa precisa contratar um especialista no assunto, mas se ela conseguir, ótimo. Ou colocar a pessoa num núcleo de convivência, centro de convivência, algum É, lugar onde ela tenha outras pessoas, mas que puxe também para lado intelectual. A gente tem que continuar fazendo, não, começar desafios mentais. A gente fala que é uma coisa não corriqueiro que ela faz toda hora, que ela consegue sei. repetir, porque aí é repetição, não é aprendizado. E sim, exercícios cognitivos baseados naqueles testes que eu falei para você no começo, né? Então, ali Sei. mostra se a pessoa está com mais dificuldade de linguagem, está com mais dificuldade de raciocínio lógico, mais dificuldade de construção, visoconstrução, que a gente chama. Então, o terapeuta de estimulação cognitiva consegue fazer um encaminhamento específico para a pessoa. Que Isso ela vai interessante. retardando o início do medicamento, porque também, se ela começar logo no medicamento, ela também, depois ela já vai ter que passar para um outro, ou para uma dosagem Entendi. maior, né? Então, a ideia sempre é fazer essa parte não medicamentosa, que é composta da atividade física, da alimentação, e o sono e da estimulação cognitiva. É isso que a gente Ou recomenda, né? seja, a gente tem que encarar realmente a saúde em todas as frentes, né? A questão do bem-estar físico, psicossocial, mental. Então, você vai realmente ter uma vida, continuar com uma vida social é o ideal, né? Você continuar com amigos e estimulações variadas, estimulações específicas, como você falou, né? Então, exercícios que possam te ajudar. E a questão física, né, mesmo, que é se alimentar bem, continuar com exercícios físicos e tudo mais. Quer dizer, olha quanto é importante a gente começar cedo isso, né? Uhum. Porque depois é mais difícil você engrenar, né, nessas atividades todas, né?
Então, é muito importante. Exatamente. O pessoal fala que tem assim, eu não sei bem de falar a proporção, né? Mas é uma proporção assim significativa a questão do ambiente e do comportamento na questão da condução da doença de Alzheimer, do tratamento, vamos dizer assim, né? Então, a questão do fumo, que eu esqueci até de falar, né? Da questão Ah, de, né? Da pessoa ser fumante, tabagista. o Uhum. tabagismo. O álcool, a gente tem algumas recomendações, mas seria o alcoolista mesmo, a pessoa que é alcoolista, então ela também está ajudando o seu cérebro a ter mais dificuldade para, vamos dizer assim, receber aquele álcool e fazer a digestão dele, né, bem a palavra, né, mas é que ele já vai prejudicar o cérebro da pessoa. Se ela já estiver, se ela for fumante, né, for tabagista junto, então tudo isso. Você vê quanta coisa tem de caminho para a É, gente poder, e não é nada questão esperar um caso desse, né? O correto seria realmente a gente ter esse hábito. evitar, né? Evitar. Evitar, sim. Aí eu tenho uma dúvida, Eva, que é assim: a doença de Alzheimer é bastante conhecida por todas as pessoas, né? Conhecida que eu quero dizer, todo mundo já ouviu falar, sabe as consequências e tudo mais. Eu tenho uma dúvida. Quando você tem um paciente que tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, você acha, ou os estudos demonstram que é melhor falar para o paciente que ele está com a doença, ou de alguma maneira dizer que ele tem algum problema, mas não denominá-lo. O que que você acha? Então, essa é uma pergunta assim bem recorrente, né? A gente tem, eu sou uma das coordenadoras de um grupo de apoio, né, para familiares e pessoas com a doença de Alzheimer, e a gente vê os dois casos. A gente vê casos em que a família vai junto, né, no clínico, quando ele vai dar o diagnóstico, fala para ele que quer conversar com a pessoa, na presença da pessoa. Mas isso já é uma coisa do próprio temperamento da pessoa, da personalidade daquela pessoa que vai receber o diagnóstico. Em geral, se fosse assim para falar em porcentagem, eu diria que 90% a gente até recomenda não dizer, porque os 10% seriam aquelas pessoas que elas próprias já perceberam, que elas leem, que elas conhecem. Então, o que que ela vai fazer? Se ninguém falar para ela, ela vai se sentir enganada, porque ela tem inteligência para isso. E se ela Entendi. souber conversar com o médico, ela vai discutir com o médico, vai discutir as possibilidades, vai discutir com a família, porque enquanto ela estiver, né, com a sua cognição preservada. Então, para esses casos, mas só quem sabe isso é a própria família, quando convive com a pessoa. Entendi. Agora, em geral, se você falar para uma pessoa que só conhece o ruim, né, do Alzheimer, não que seja tenha lado bom, mas é que tem pessoas que descobrem coisas boas em tudo, né? Então, Aham, a pessoa já sabe que ela vai ficar assim, que ela vai se esquecer, que ela vai esquecer o pai, o nome do filho, e isso é inexorável, vai acontecer. Mas se a pessoa que não está preparada receber isso, ela não vai colaborar porque ela já acha que é o destino dela, é uma predestinação ter aquilo, e entendi. poderia ser que ela pudesse colaborar para não ter. Então, Entendi. é uma questão realmente depende do temperamento, da personalidade da pessoa que está cometida e do quanto a própria família. É que é difícil a gente falar em família, porque não é todo mundo que tem uma família que acompanhe, né? A gente fica falando tanto em família, mas as famílias são diversas, né? Diversos, Mas né? supondo que ela tenha pelo menos um filho que o acompanhe, uma filha, então essa pessoa tem que saber. Se ela souber, ela vai ajudar no tratamento, ela, a própria pessoa. Se ela não vai ajudar, realmente não tem. Também. Então, é Entendi. uma coisa que a gente fala assim, você está com um problema de memória, é isso que o pessoal em geral fala, né, para a pessoa. Nós precisamos Sim. fazer estimulação porque você está com um problema de memória. A própria pessoa, quando a gente atende, fala assim, meu filho mandou porque eu tenho um problema de memória, mas não denomina, né? Entendi. Às vezes é ruim, mas que seria uma negação, né? Por outro lado, a gente pensa também que tem razão nesse sentido, porque aí a pessoa vai fazer, porque ela quer melhorar da memória, né?
Não é que ela Lógico, vai desleixar. Se falar para ela que é Alzheimer, ela fala assim, já tá, tipo, não dá vai um passo adiantar perdido. mesmo, né? É, exatamente. Ah, interessante. Uma outra pergunta que eu tenho quando você tem uma pessoa com doença de Alzheimer, você acha que é melhor essa pessoa sempre estar em casa com essa suposta família, que você mesma falou que há famílias e famílias, né? Ou é Uhum. melhor para ela estar, por exemplo, numa instituição de longa permanência? É uma decisão bem difícil esse momento. A gente tem participado das decisões de algumas famílias, porque às vezes eles nos pedem ajuda e tudo mais, né? A gente sempre recomenda que o maior tempo possível que ela conseguir passar no ambiente dela, o ambiente que é familiar para ela, se ela mora sozinha, que ela tenha alguém que cuide dela, mas que ela continue naquele ambiente que é o território, né, que chama território dela, com o quadro, as fotos, sabe onde é a geladeira, sabe, ela pode ter, enquanto ela tem né, sua autonomia, ela vai pegar o que ela quer. Então, o máximo de tempo que ela puder ficar no seu ambiente é o recomendado. Porém, quando ela começa, as pessoas já não conseguem aguentar mais cuidar tanto tempo da pessoa, porque vai ser tempo integral, vai ter aquela questão de não conseguir comer ou comer, achar que não comeu, de brigar com as pessoas, tem a parte do temperamento também, do comportamento, né? As reações comportamentais que são bem violentas em vários casos, né? Que ela, se ela estiver num ambiente diferente, com pessoas diferentes, mesmo que ela não tenha tanta cognição, um pouco ela percebe que não dá para ela ficar daquele, dá para ela bater como ela bate num familiar às vezes ou numa cuidadora, que é bem comum, né? Uma violência diretamente com Entendi. aquela, porque lá tem várias pessoas no ambiente da instituição de longa permanência. Então, não é uma pessoa que ela vai ficar vendo toda hora puxar para ela se trocar, puxar o braço dela para pôr a blusa. Então, isso dilui um pouquinho assim, Entendi. Ela acaba aceitando um pouco melhor, porque isso, ela não está num ambiente tão familiar, ela não se sente à vontade de xingar, bater e etc., né? Pode isso, acontecer que ela fique mais controlada. isso, exatamente. Mas a gente recomenda que quanto mais tempo a família retardar esse momento, melhor. Porque se você estiver em casa, ela pode receber a hora que quiser visitas, se for o caso, né? Se conseguirem pessoas irem à casa dela. Sim, Ela também pode ser levada pelo próprio cuidador para andar na rua. É diferente, né? Pode ir lá para fora tomar um sol, não tem aquele horário rígido que tem uma instituição, de acordar às vezes 5 horas da manhã porque tem que trocar turno de enfermagem, às vezes acontece isso, né? Não sei hoje ainda, mas em muitos lugares tem isso, né? Das 5 às 7 da manhã, todo mundo tem que levantar, tem que tomar é, banho, tem que estar preparado. eu acho que assim, cada vez mais os hospitais, as clínicas, as instituições têm trabalhado com humanização e Uhum, têm tido um jogo de cintura em relação a essa questão de horários, horário de banho. Antes tudo era muito rigoroso, né? Não poderia passar de maneira nenhuma. Então eu espero, né, que a maioria das clínicas hoje trabalhem já com esse jogo de cintura mesmo, né? Eu tenho uma última pergunta, infelizmente a gente está encerrando, mas assim, uma vez que uma pessoa que está doente, ela se esqueceu, supondo que eu sou filha e ela esqueceu de mim e num determinado momento, então ela não sabe mais que eu sou a Cláudia e eu vou precisar falar para ela, falar, oi, eu sou sua filha, a Cláudia, tal. É possível que num outro momento que eu a encontre, ela se lembre de mim sozinha, sem eu precisar falar, ou uma vez que ela esqueceu, ela não vai se lembrar mais de mim? Então, a maioria dos casos, as memórias são intermitentes. Então, Hum, a pessoa não lembra, daí a pouco, com alguma coisa que não é você falando, alguma outra coisa, é uma atitude sua, é uma fala sua, aí ela dá aquela, a gente fala que é assim, né? Dá aquele clique, né? E vem entendi. aquela memória do teu nome, da relação que ela teve.
mas vai ficando cada vez mais frequente o esquecimento. Então, mas no começo não é porque uma vez ela não lembra seu nome, ou não sabe que você é a filha dela, que ela esqueceu totalmente. Memórias vão sendo, né, vão sendo resgatadas, assim, se ela também é que a pessoa, a gente depende um pouquinho do próprio esforço. De repente, ela mesma fala assim, puxa, queria lembrar quem é essa pessoa, que é o nome dela, como a gente faz assim quando esquece uma coisa, né? Aham, aham. Nossa, o nome daquele ator, o nome daquele filme. Se a gente se esforça, você percebe que há uma reação, né, do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Mas realmente tem um momento que ela não vai voltar mais, mas é intermitente, né? Mas cada Entendi. vez vai ser um pouquinho mais espaçado. E é realmente esse momento que o pessoal relata que é muito doloroso, né? Porque quando é a esposa, né, não saber mais quem é o marido, o contrário. Mas o que eu tenho ouvido e que a gente costuma falar para as pessoas é que, como não é uma coisa que ela quer fazer, não é nada contra você, então a melhor coisa é você reconhecer que ela não sabe quem é você, mas não importa, porque você é uma pessoa. E você vai fazer o melhor que você puder por ela. E se você começar a falar toda hora para ela assim, poxa, você não lembra de mim? Eu sou sua filha que vem aqui todo dia, sua filha que não sei o quê, que fez isso, fez aquilo, não adianta, porque não cola, não entra, né? E é Entendi. só um desgaste para você mesmo, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Ela esqueceu quando eu fiz o meu mestrado foi em casas de repouso, né? Chamada casa de repouso em alguns lugares, né? Instituição de longa permanência. E eu achei interessante, porque um dos casos que eu conversei lá era um casal que ele vendeu, a mulher ficou com Alzheimer, né? Então, ele vendeu a casa dele, foi para uma casa de repouso que tinha um local do tipo um quarto com sala, uma cozinhinha Hum, e entendi. quase que um quintalzinho, um lugar reservado para os dois, mas com os cuidados do local. Então, ele não fazia comida, não fazia nada. Eles comiam a comida de lá, dormiam, a troca de cama é tudo deles, né? E aí eu Sei. conversei, eles já estavam fazendo 73 anos de casados, né? Quando eu fui lá. E ele tem 97 anos. E ela mais nova do que ele. E aí ele falou assim para mim: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é e eu sei o que ela foi para nossa família. Então, por isso eu desisti de tudo para vir aqui morar com ela. Só que eu não consigo cuidar dela. Então, aqui eles cuidam dela e Que eu legal. ficar com ela. E ele tratava ela assim, naquele cuidado, sabe, naquele carinho. E ela não sabia que era ele, mas ele falou para mim: não me importa isso, porque eu sei quem é ela, né? Aham. Eu achei Quer muito dizer, lindo. cria uma nova relação, né? É uma relação de afeto que para ela é uma relação nova, mas para Isso, ele é uma relação relação. antiga e bem estabelecida, né? Muito bonita essa história, É muito muito linda a bonita. história dos dois, eu achei muito bacana. É. Bom, e Assim, podia ficar a noite toda conversando com você, Eva, porque eu teria muitas perguntas. Mas não sei, você quer falar alguma coisa? Pode falar, eu te interrompi, desculpa. não, eu só ia comentar aqui na outra pergunta que você fez da institucionalização ou não, não é? Então, a gente realmente tem trabalhado bastante na gerontologia, nas conversas e tudo mais, para que todas as instituições comecem a se preocupar um pouquinho, porque não sei se você lembra, né? Você leu no começo que eu trabalho com cronobiologia, que é estudo Sim, dos ritmos, né? Ritmos biológicos. Então, cada um de nós tem um ritmo, e esse ritmo vale para tudo, vale para sono, vale para fome, vale para o funcionamento dos nossos órgãos, né? Vale para ir ao banheiro ou não ir ao banheiro. Tudo isso é ritmado e para cada pessoa é um. E aí, se você coloca todo mundo para almoçar num horário em que uma pessoa jamais almoçaria naquele horário e manda dormir às 7 da noite, e a pessoa é uma pessoa vespertina, né? Manda acordar às 5 e ela gostaria de acordar às 8 ou 9 horas. Então, o que que ela vive? Ali é a vida dela, né? Então, a gente sempre tem que estar em mente que a pessoa está lá, não está internada, né? Porque o ritmo não, o conceito que havia era esse, né? Que era a gente chama de modelo hospitalocêntrico, né? Então a pessoa está internada e aí não é legal, né? Então a gente tem que pensar que ela mora lá, é residência, né? residência, isso.
né? Isso Muito aí. bom, muito bom. Muito bem. Olha, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas tenho a certeza que as informações foram, assim, riquíssimas, sabe, Eva? Eu realmente poderia ficar aqui a noite toda conversando com vocês. Eu agradeço novamente pelo apoio, pela equipe da Atena também, a sua participação, a participação dos ouvintes que estão aqui conosco também, né? Queria deixar você à vontade para se despedir. Uhum, muito obrigada. Bom, assim como eu falei no começo, então parabenizo novamente o trabalho de vocês, o apoio da Atena, que é super importante, porque a gente precisa, né, de um apoio para a gente poder levar avante os nossos projetos, né? Não é só ter boa vontade e ser boas ideias, a gente tem que ter um suporte, né? Então é Isso aí. muito legal que a empresa tenha essa preocupação com o social, né? E que vocês estejam para isso. Então, eu fico à disposição tanto de vocês, da apoio, quanto dos ouvintes de vocês. Se quiserem, em um outro momento, eu volto para um outro assunto, para aprofundar mais nesse, que a gente também não gosta de deixar muito longo, mas a gente nunca vai esgotar. Então, é importante, sim, eu acho o seu trabalho muito bom, muito relevante socialmente. Isso eu acho, Muito obrigada. parabenizo muito. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal da Até uma técnica próxima. também, que nos permitiu estar aqui, não é? Isso E aí. isso é isso. Bom, eu quero convidar os ouvintes a se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Apoio, Saúde e Bem-Estar. E divulgar o nosso trabalho, os podcasts, os encontros temáticos, porque é para isso que eles servem, né? Para a gente chegar a um número maior de pessoas. Eu agradeço a todos vocês e que venham outros encontros. Muito obrigada, Eva, e até mais. Eu que agradeço. Obrigada mesmo.